Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charoni. Oi, gente! O nosso Viver Mais de hoje está começando com muitas coisas legais para você. Você que quer saúde, qualidade de vida, que quer envelhecer bem, ativo, autônomo, independente. Pois é, envelhecer não é só quando a gente completa 60 anos, não esquece disso, né? Envelhecer é a partir do momento que a gente nasce. Então, fica de olho aí que hoje tem muita coisa bacana. O nosso Batendo Papo de hoje vai falar sobre saúde bucal. Temos duas grandes profissionais, Kátia Blá e Camila Camarinha. Vão tirar várias dúvidas sobre higiene, sobre prótese, o que fazer para não perder os dentes. Então, nós vamos aprender muitas coisas importantíssimas para que a gente possa ter saúde bucal. Vamos ter um monte de quadros novos, gente, só coisa boa, coisa para saúde física, para sua saúde mental. Então, não saia daí, porque o nosso Viver Mais de hoje está só começando. E o nosso Batendo Papo de hoje é um Batendo Papo muito especial. 25 de outubro é o dia do cirurgião dentista. E, meu Deus do céu, infelizmente, muita gente esquece de ir no cirurgião dentista, aquele profissional que nos ajuda a ter saúde bucal, que nos ajuda a ter dentes saudáveis e principalmente nos ajuda a prevenir para quando a gente chegar, no envelhecimento, aos 60 anos, a gente não ficar tendo que ir para algumas coisas que não são muito legais. Por exemplo, não pode comer determinados alimentos, não pode fazer um monte de coisa quando a gente não tem dente. Então a gente vai conversar hoje com a nossa querida doutora Kátia Blá, que foi minha professora na especialização de gerontologia, que é também professora lá na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e que é uma pessoa maravilhosa, super especial, que mora nos corações dos paraenses e que a gente morre de saudade e de ciúme dos paulistas. Oi, professora Kátia! Como vai, Cíntia? É um prazer estar com você. Muito obrigada pela oportunidade de dividir conceitos com o pessoal daí do Pará e no seu programa, que é sempre muito válido deixar as pessoas bem orientadas sobre saúde bucal. Primeiro eu quero iniciar, dando parabéns para você por essa profissão tão linda, dando parabéns também para minha irmã Sueade, e para tantos profissionais odontólogos que realmente fazem a diferença na saúde da população. E tudo isso que eu comecei falando, professora Kátia, é verdade, não é? As pessoas esquecem de ir ao profissional dentista, ao odontólogo, né? Não, certeza, muito correto. Muitas vezes a saúde bucal fica relegada ao segundo plano e é uma coisa tão importante, porque a gente não pode dissociar a saúde bucal da saúde geral. Então, toda a saúde bucal é responsável pela mastigação, boa deglutição, boa digestão e boa nutrição. Então, ela afeta todos os órgãos do organismo, melhorando a qualidade de vida da população em geral. E professora, eu queria saber a partir de que idade? Agora eu sou vovó, eu tenho a Aurora que vai completar, quer dizer que acabou de completar 6 meses. A partir de que idade é que a gente tem que iniciar realmente, por exemplo, o que um bebê de 6 meses, o que a mãezinha pode fazer no bebê de 6 meses para que ele tenha saúde bucal? Olha, mesmo nessa fase de bebê, já começa a ter uma atenção na higiene bucal da criança. A mãe pode, com a fralda de tecido enrolada no dedo ou na gaze, passar na boquinha logo depois de ser amamentada, porque fica a sobra de leite na linguinha
e já é prejudicial, porque é um ninho de bactéria mesmo que fica acumulado junto com o leite. Então, a higiene pode ser feita assim, desde o nascimento, e agora, a partir do 6º, 7º mês, a idade da sua neta, vão ser introduzidas algumas frutas, alguns alimentos de maneira escalonada, que vão também ajudar na digestão e na limpeza da própria boca com o próprio alimento. E professora, aí o bebezinho começa a ter dente, depois começou a comer e tudo. Qual é o período da primeira visita da criança ao odontopediatra? Olha, nós temos umas datas formadas que é aos 3 anos, 6, 10 e 12, que são datas importantes pontuais. Porque com 3 aninhos a criança já está com a arcada decídua toda formada. Então é bom a gente avaliar, orientar e mais do que isso, é interessante que a criança, mesmo sendo que ainda 2, 3 aninhos ainda é um bebê, que essa criança se acostume, que a mãe vá ao dentista e leve a criança junto, para que ela se sinta à vontade no local, para quando for a vez dela chegar e tiver que sentar na cadeira, que é uma coisa normalmente muito traumática, mas se ela vai com naturalidade, ver a mãe fazendo uso, quando chegar o momento dela, ela vai com muito mais facilidade, muita tranquilidade e facilita muito o nosso trabalho. Mas são dessas datas, 3 anos por conta da dentição decídua está completa, 6 porque começam a nascer os molares permanentes, então é interessante que se faça a aplicação de selante nos dentes que vão nascendo, logo que eles nascem, no primeiro mês que os dentes nasceram, a gente aplica selante, que já é uma proteção, uma prevenção de cárie, e com 13, quando é a finalização da dentição permanente, para verificar se tem algum problema ou se tem algum problema de articulação, momento de pensar em colocar um aparelho ortodôntico, e por aí vai. Ah, isso! Doutora, isso muda muito, né? Porque quando eu era criança, eu nem me lembro, eu acho que esse negócio de selante nos dentinhos começaram a nascer é uma coisa bem recente, né? Não, o selante já há algum tempo, às vezes não é tão divulgado, mas é uma prevenção maravilhosa dos sulcos dos dentes. Então a gente tampa esse sulco com o selante, que é o local, é no sulco que é o 90% das cáries iniciam. E ele funciona muito bem, funciona de uma maneira muito eficaz. Entendi. Então acho que eu que não fiz mesmo. Também já faz tanto tempo não. que eu nem me lembro. Quando você era pequena, você tem razão. Não é, quando você tinha essa idade de 6 anos, eu acho que não tinha esse hábito mesmo. A odontologia mudou muito, né? E hoje em dia, né, doutora, parece que já tem até aquelas maquininhas, as canetinhas. Meu Deus do céu, eu morria de medo de ir no dentista, porque eu achava que aquele barulho, meu Deus, ia acabar comigo. Gente, e hoje em dia parece que as coisas já estão tão modernas, que tem muitas maquininhas, muitas canetas que nem fazem mais, né? Tudo com a internet, com os amigos usando. Antigamente, você veja, para você colocar um aparelho no dente, você tinha que fazer um trabalho todo psicológico para a criança usar o aparelho. Hoje em dia, a criança vem do consultório e fala, olha, todos os meus amigos usam, por que eu não posso usar? E eu tenho que explicar o contrário, é muito interessante. Você sabe que com óculos também, né? Os adolescentes eles não estão sentindo nada, mas eles querem no oftalmologista para colocar um óculos maneiro e tal. É realmente, a geração é diferente. E, professora, voltando aqui, né, porque a gente estava falando que a criança que não tem dente até os 6 meses deve fazer essa limpeza. E à medida que a gente vai envelhecendo, as pessoas vão perdendo os dentes, né? Talvez porque não fizeram a prevenção ou não foram orientadas. E tem uma grande parcela da nossa população que não tem acesso, né? Mesmo com os CEMOS, que são os Centros Médicos e Odontológicos e tudo, tem muita gente, principalmente aqui no Pará,
que o interior é muito distante de uma cidade, tem as agrovilas, então a gente não consegue abranger 100% da população. E aí chega um momento que as pessoas vão ficando mesmo desdentadas, vão ficando banguelas, e chega no envelhecimento já sem dente nenhum, tendo que colocar prótese dentária. Essas pessoas também precisam fazer essa higiene, né, doutora? Todos os dias tem que tirar essa prótese, fazer a higiene bucal. Funciona da mesma maneira? Exato. Na verdade, o que acontece? De forma geral, não é, você falou especificamente do Pará, mas de forma geral, no Brasil, infelizmente, ainda nós somos um país de desdentados, porque não houve uma política pública que cobrisse a saúde bucal do adulto e do idoso. Por mais de 30 anos, a saúde bucal da população foi direcionada nas unidades básicas às crianças e gestantes. Só em 2005 que foram lançadas novas diretrizes e que iniciou o atendimento das unidades básicas de saúde aos pacientes adultos e idosos. Então, já houve, pelo levantamento epidemiológico que foi feito em 2010, junto com essas novas diretrizes, também houve a fluoretação da água. Então, já diminuiu muito a porcentagem de desdentados nos adultos, mas os nossos idosos continuam com uma maioria de desdentados. Isso traz para a gente uma série de problemas, porque muitos deles não conseguem, como você disse, ter acesso ao atendimento, e não colocam uma reabilitação protética. Então, eles vão vão preferir alimentos mais ricos em carboidratos. Então, vão ser pacientes que têm uma propensão a um risco nutricional. E isso a gente sabe que é um dos fatores muito importantes no envelhecimento saudável. E para isso nós precisamos manter a situação, a higiene bucal, os remanescentes dentários e mesmo orientar essa população que muitas vezes eles agem dessa maneira. Fala, não, eu não tenho dentes, eu uso prótese, então eu não preciso ir mais ao dentista. Não é isso que acontece. O idoso tem uma mucosa mais fina, menos elástica, com muita facilidade de formação de lesões. A higienização dos rebordos alveolares tem que ser feita constantemente. E quem tem prótese, das próteses, porque as próteses são feitas num material poroso, onde existe um acúmulo muito grande de bactéria. Então, a higienização é fundamental. Na verdade, a odontogeriatria, ela é focada toda no processo do envelhecimento, mas com foco muito importante no quesito prevenção. Certo. Então, olha só, gente. Você que ainda está jovem, não pensa que vai ficar com esses dentes lindos aí para sempre, não, se não fizer prevenção. Então, faça a sua parte, vá no dentista, vá no seu especialista lá, no odontólogo, procura e principalmente passa fio dental, escova bem os dentes, faz pelo menos uma vez por ano, é isso, professora? A prevenção nos mais jovens? Uma prevenção, o ideal seriam de 6 em 6 meses, mas o ideal seria 6 em 6 meses. Mas se a pessoa conseguir uma vez por ano no cirurgião dentista, seria o ideal para manter a saúde bucal em ordem. Já no caso dos idosos, é melhor que essa visita seja mais frequente. A odontogeriatria ela nos permite fazer atendimento ambulatorial, domiciliar e até hospitalar. Então, Nossa. tem como a gente agendar e estar de olho em todas as etapas do envelhecimento.
Então, quer dizer que se você não teve essa oportunidade, acabou envelhecendo, sem os dentes, desdentados, você usa a prótese, você tem essa possibilidade de procurar, até pelo SUS também, esse atendimento, né, esse acompanhamento, para evitar essas lesões que a doutora Kátia está falando. E, doutora Kátia, a gente também tem um certo preconceito em relação aos aparelhos dentários depois de uma certa idade. A senhora falou, né? Ah, você vai no endodontista, o jovem adolescente tem os problemas dentários, mas qualquer pessoa pode ir no endo, pode usar aparelho, é ridículo. Muita gente diz assim, é ridículo, tamanho idoso usando aparelho. Isso aí é um tabu que, pelo amor de Deus, é uma bobagem e pode ou não pode usar? Olha, pode e deve. A ortodontia está sendo para todas as idades, inclusive para os idosos, porque muitas vezes a pessoa vai perdendo os dentes, alguns dentes, e não vai repondo com próteses unitárias, e os dentes vão saindo de posição e vão tendo como reflexo uma disfunção de articulação temporomandibular. E também a desordem da mastigação. Então, para nós fazermos a reabilitação oral, que pode ser feita também através de peças protéticas, mas muitas estão sendo feitas com um aparelho ortodôntico. A ortodontia pode ser utilizada para todos os horários, todos os momentos da vida. A reabilitação protética pode ser feita com as próteses totais, que são aquelas que a gente chama de total muco-suportada. São as próteses que vão estar encostadas na mucosa, diretamente na mucosa. Existem as próteses parciais, que são muco-dento suportadas, que elas têm um ganchinho que apoia no dente e uma outra parte da prótese apoiada em mucosa. Fora essa, nós temos as próteses fixas, que podem ser feitas, como eu disse, em unitárias. Você perde uma raiz, um dente, quebra, você pode colocar um núcleo e colocar um dentinho, uma coroa em cima. E também a prótese fixa com vários elementos. Então, que a gente vai precisar de 2 pilares dentários, onde a gente cimenta a prótese. Além dessas próteses, nós temos ainda a opção dos implantes dentários, que estão cada vez mais simples de serem feitos, as técnicas estão sendo simplificadas todo momento, pensando em geriatria, da minha preferência pessoal e dos estudos, porque vocês vejam bem, uma prótese total, quando a gente instala uma prótese total no paciente com toda a técnica boa, mesmo assim ela devolve para o indivíduo 20% da função mastigatória. Nossa. O implante, a prótese sobre implante, ela devolve 90% da função mastigatória. Fora isso, ela tem essa facilidade que, vamos pensar, se o nosso idoso, hoje os nossos idosos estão ficando muito longevos e acabam tendo uma demência e ficando fragilizados, a prótese sobre implante, se houver algum problema, nós conseguimos desparafusar, tira o parafuso, desrosqueia e tira a peça naquele momento final do paciente. Então, é muito mais fácil e devolve muito mais função mastigatória. Nossa, que maravilha essa notícia, viu, doutora? Que coisa boa. Então, você, meu amigo, minha amiga, que tem perdido os seus dentinhos, que tem passado por esse momento de dificuldade aí, de se alimentar, e até porque muitas vezes vocês têm que ficar trocando as próteses, as dentaduras, né? Muitas vezes, porque vai atrofiando, né, a gengiva, até a própria estrutura óssea vai atrofiando também, né, doutora Kátia? E aí ela cai, e a pessoa não consegue falar direito, e não consegue se alimentar. Aí você
prefere comer coisas que engordam, ou então você não come, aí ou fica obeso ou fica desnutrido. Isso não é bom para o envelhecimento e não é bom para nada, não só para o envelhecimento, mas para a vida isso não é bom, né, professora Kátia? Olha, eu estou amando essa aula, estou muito feliz de estar aprendendo tantas coisas, tantas novidades. Quero, infelizmente, encerrar o nosso Batendo Papo, agradecendo mais uma vez muitíssimo a sua participação aqui conosco. Sinta aí um abraço muito apertado, cheio de amor, cheio de carinho. Esse é meu, mas sinta também aí o abraço de todo o nosso time aqui do estado do Pará, nosso time de Belém, que é totalmente seu fã e apaixonado por você, viu, professor? Um beijo enorme e não vejo a hora de reencontrá-la pessoalmente e demonstrar aí em forma de carinho, de abraço, todo esse amor que a gente tem por você. Eu que te agradeço muito por essa oportunidade. Um beijo no coração, adoro vocês e estou à disposição sempre. Um beijo. Obrigada! Beijo! Até chorei aqui de saudade. As atividades presenciais do Cíntia Charone estão de volta. Com unidades reformadas, sinalizadas, com medidas de segurança e preparadas com muito amor. Agora é só chegar quem é mais importante para nós, cada um de vocês. Aqui é sua casa, seja bem-vindo. Cíntia Charone, medicina que transforma vidas. O programa de hoje está muito interessante, gente, tirando várias dúvidas. E agora a gente vai ter também a participação da querida cirurgiã dentista, professora, doutora Camila Camarinha, que é especialista, mestre e doutora em periodontia. Camila, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. E eu quero começar perguntando o que é periodontia. Muito obrigada pelo convite, doutora. É uma honra para a gente estar aqui, né, falando um pouquinho para vocês, tirando as dúvidas e falando um pouco sobre a pessoa idosa. Realmente, a periodontia e a implantodontia, ela tem muito essa relação com a pessoa idosa, né, por conta da doença periodontal, que é essa doença que afeta o suporte dos dentes, ela tem um efeito cumulativo a longo prazo, né? Então, a gente acaba que recebe muitos pacientes com um pouco mais de idade para que a gente possa fazer esse acompanhamento, fazer prevenção realmente e também recuperar, através dos implantes osseointegráveis, alguma perda que o paciente já tenha tido durante a vida. E Camila, o que é uma doença periodontal? Vamos lá. A doença periodontal, ela é uma infecção que afeta o tecido de suporte dos dentes. A gengiva e o osso que suporta o dente, né? O dente ele está inserido dentro dessa região do osso como se fosse uma árvore plantada no chão, né? Então, aquela terra é como se fosse a gengiva e o osso que estão segurando aquela árvore que é os nossos dentes. Então, essa infecção que acontece, né, por bactérias que já habitam na nossa boca, ela vai progredindo nesses tecidos mais profundamente, ela vai como se fosse roendo, reabsorvendo esses tecidos, fazendo com que os dentes progressivamente percam o suporte e acabem sendo perdidos ao longo do tempo. E Camila, e tem como evitar? Tem. A doença periodontal, assim como as outras doenças, por exemplo, a doença cárie, ela se previne com a adequada higienização da boca, a escovação, utilização de fio dental, esses métodos auxiliares que vão fazer com que a gente tenha uma higiene mais completa da boca. Olha aí, gente, então, olha só, você que ainda tem uma boca saudável, ainda tem todos os dentes ou tem pelo menos uma parte dos dentes, olha a importância de escovar os dentes, passar o fio dental, manter uma boca sempre limpinha e sempre ao cirurgião dentista para fazer o tratamento das cáries, dos canais também, né, Camila? E Camila, então, quer dizer que nem todo mundo, então, pode fazer o implante. E como que é? Qual é a diferença, então, do implante? Quais são os tipos? Como é que funciona isso? Primeiro, a gente precisa entender o que é o implante, né? Às vezes a gente não compreende muito bem, porque ele não é uma
prótese, né? Ele é uma ancoragem, ou seja, ele vai substituir como se fosse a raiz dos dentes, né? Então ele vai ser alguma coisa que vai fixar dentro do osso, né? É um aparato de fixação dentro do osso para receber uma prótese. Ah, Camila, então é aquele pinozinho que algumas pessoas têm que são pratas ou dourados. Isso. Então, isso é um implante. O implante ele vai ser essa fixação intraóssea, né, para que possa receber essa prótese. Essa prótese posteriormente ela pode ser tanto fixa quanto removível, né? Assim como as próteses convencionais. Então, a diferença, digamos, de uma prótese convencional para uma prótese sobre implante é onde ela vai se fixar, né? A prótese convencional vai se fixar sobre os dentes e a prótese sobre implante vai se fixar nesse parafusinho que vai dentro do osso. Ai, olha, interessante, eu não sabia disso, estou aprendendo várias coisas, que coisa boa. Então, quer dizer, você, então, é a cirurgiã responsável pela colocação do implante. Isso. E aí tem um outro cirurgião dentista que é responsável por colocar essa prótese. Perfeito. E a prótese, ela pode ser um dente só, ou pode ser todos os dentes da arcada? Isso. Todos com implante? Todos. Geralmente, hoje em dia, a gente já não individualiza um dente por uma prótese sobre implante em cima de cada parafuso, né? Quando é uma prótese total. A gente instala 4, 5 implantes e coloca uma prótese total sobre ela quando o paciente não tem mais dente nenhum, né? Nesses casos não dá nem para usar, então, o fio dental, depois coloca a prótese. A gente, na verdade, a gente consegue higienizar por baixo dessa prótese, né? Ele usa o fio dental, mas não de forma convencional, entre os dentes. Ele vai usar por baixo da prótese, por baixo do acrílico da prótese, e é necessária essa higienização após a instalação dos implantes, para que a gente não tenha a mesma doença que ocorre ao redor dos dentes, que é a doença periodontal, ela também pode ocorrer ao redor dos implantes, que a gente chama de doença periimplantar. Né? Então, muitas pessoas acabam pensando, melhor tirar logo os dentes e instalar implante, que é mais fácil. O cuidado precisa ser o mesmo ou melhor ainda, quando é ao redor dos implantes. Entendi. Porque é um tecido mais sensível, apesar do implante ele não ter problema de rejeição, como também muitas pessoas acabam pensando, o meu implante rejeitou. Mas a higienização ela precisa ser muito mais cuidadosa ao redor dos implantes do que ao redor dos dentes próprios. Entendi. E Camila, hoje em dia, né, tá muito na moda, todo mundo falando sobre as lentes de contato dentárias. E isso é um tipo de prótese também, porque utiliza o próprio dente, ou não é tão indicado? Eu, para ser sincera, eu acho lindo em algumas pessoas, mas eu acho, não sei se eu tenho coragem de fazer em mim. Olha, doutora, as lentes de contato, assim como todos os tratamentos odontológicos, médicos, estéticos, têm as suas indicações, né? Eu acho que hoje em dia tem muita coisa que a gente acaba vendo feita sem uma indicação muito precisa, que acaba ficando muito artificial ou acaba gerando um problema a longo prazo. Mas as lentes de contato, elas não são uma prótese, né? Elas são um tratamento estético para correção de forma, de coloração dos dentes, mas que elas, muito bem indicadas, elas são um tratamento excelente, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado. Assim como todo tratamento estético, eu acho, a gente precisa ter um pouco de critério, né? Às vezes a gente precisa pensar, será que realmente eu preciso desse tratamento? Será que a longo prazo eu não vou ter um prejuízo? Será que eu não consigo, de uma outra forma mais conservadora, chegar ao objetivo que eu quero? Né? Então, tudo isso a gente vai conversar com o paciente, nós enquanto dentistas, conversamos com o paciente, apresentamos as propostas de tratamento para que a gente possa corretamente fazer essa indicação da lente de contato ou de um outro tratamento. Tá bem. Então, a minha última pergunta para tirar aí todas as dúvidas. A pessoa que faz um implante e coloca a prótese, ela consegue se alimentar normalmente ou pode correr o risco de repente quebrar a prótese, quebrar o implante, ou é que nem quando a gente tem os nossos próprios dentes? O implante é um tratamento extremamente seguro, né? O material que nós utilizamos hoje, por isso que às vezes ele é até um pouquinho oneroso, caro, porque os materiais eles são de excelente qualidade, né? Os parafusos que nós usamos são parafusos de titânio, que é um dos metais mais reforçados,
né? As próteses também são de materiais extremamente reforçados, então sobre a segurança de comer, de sorrir, de se alimentar, isso o paciente não precisa se preocupar, né? Agora, a não ser que vai comer uma pedra, né? Ou então uma farinha daquelas que são grossas, né? Aí você vai comer, não tem jeito, né? O risco de fraturar um dente e uma prótese acaba sendo o mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, obviamente, não morder osso, essas coisas assim. Mas a segurança é muito grande. Ai, gente, olha que coisa boa, né? Como é bom que a área da saúde está sempre se atualizando, sempre trazendo coisas novas para a gente, as várias possibilidades. Então, eu quero agradecê-la imensamente por estar tirando aí todas as nossas dúvidas. Você vai ver aí o contato da doutora Camila Camarinha. Se você tiver precisando fazer uma avaliação com uma cirurgiã dentista, você pode procurá-la, pode tirar as dúvidas em relação a implantes, a próteses, enfim, a infinidade de coisas que você pode usufruir para ter um envelhecimento saudável, continuar se alimentando, para não ter nenhum problema, inclusive, de ficar banguela e ficar desnutrido. Então procura sempre o cirurgião dentista com frequência, uma vez por ano ou de 6 meses, Camila? Esse tempo ele vai ser determinado na avaliação, porque tem paciente que precisa voltar de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então, isso aí, inclusive, na avaliação a gente informa. Olha aí, tá vendo só? Então procure seu cirurgião dentista e tenha saúde bucal, porque através da boca existem muitas outras doenças que podem se agravar, inclusive no coração. Sim. Camila, muito obrigada, você é maravilhosa. Eu preciso fazer uma revisão na minha saúde bucal e vou procurar por você. Muitíssimo obrigada, Deus abençoe seu trabalho, sua família. Amém. A Camila que tem um neném pequenininho, né? E uma princesa linda. Então, muito obrigada. E aproveitando, Camila, eu sei que além de ser uma excelente profissional, dentista, uma odontóloga maravilhosa, eu sei que você tem um dom também que é totalmente dado por Deus e lindo. Então eu quero convidar você agora para participar do nosso quadro também. Toca a minha música. Com certeza. Então vamos ver agora a nossa querida e maravilhosa cirurgiã dentista também num quadro novo chamado Toca a Minha Música. Hoje eu quero falar de uma das músicas que fez parte da nossa vida, minha e do meu esposo, e ela tem muito a ver com a gente. Então, a gente estava numa festa há muitos anos, de repente tocou a Luz do Mundo, da banda Arelô. Passou o tempo, a minha amiga sempre me falava: Lídia, essa música é a cara de vocês. Toda vez que eu ouço, eu lembro muito de vocês. Doutora Cíntia, toca essa música para mim voltar aquele tempo, essa lembrança desse tempo gostoso que vivemos. Te amo, doutora. Obrigada. Beijo. Cantar um sucesso da banda Warilo é voltar lá para a década de 90, é celebrar essa influência da música latina na nossa música paraense. Então, realmente é uma honra apresentar essa música para vocês. Com vocês, Luz do Mundo. Eu te encontro em meu caminho, numa noite de luar, acendendo o sol da noite, eu querendo te amar, pela luz da madrugada, sinto falta de você, a saudade é dor que marca, eu preciso de te querendo, a tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo, eu te quero, amor, meu amor, tô te querendo,
querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. Amor, meu amor, tô te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar a luz do mundo. Eu te quero, amor. Meu amor, tô te querendo. A tua vida eu quero ter pra iluminar a luz do mundo. Eu te quero. Você sabia que nem todo mundo tem mobilidade e flexibilidade para sentar e levantar de um sofá? Você sabia que quando a gente tropeça ou quando, até mesmo as crianças quando caem, elas podem se machucar e isso pode ser evitado nas quinas dos móveis? Pois é, olha só. Será que esse sofá é adequado para quem tem algum tipo de fragilidade músculo-esquelética, ou seja, para quem usa cadeira de rodas, para os idosos? Será? Vamos então aprender com a Camila as adaptações que a gente pode fazer e o que a gente deve escolher para quem tem criança em casa e para quem tem pessoas com fragilidade e pessoas acima de 60 anos. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Camila Veloso e sou terapeuta ocupacional. Hoje eu vou te dar algumas dicas de como adaptar o seu cantinho para deixar ele mais seguro, confortável e melhorar a sua qualidade de vida. Vem comigo? Uma dica interessante para melhorar a funcionalidade do seu lar e evitar acidentes é a utilização de protetores que podem ser de silicone ou de borracha, principalmente em móveis, sejam eles suspensos, como os que a gente tem aqui, a fim de evitar acidentes, principalmente na região da cabeça ao transitar pelo ambiente. Os móveis de chão também merecem o mesmo cuidado. Neles, nós podemos utilizar os protetores de silicone ou borracha também nas quinas, a fim de evitar acidentes e machucados nas regiões inferiores do corpo. Outra dica super importante para melhorar a funcionalidade do seu lar e diminuir o risco de acidentes é a altura de móveis de assento, como sofás ou poltronas. Neles, é importante que estejam ajustados à curvatura do seu joelho e também que possuam apoios de braços, para que o seu sentar e o seu levantar sejam funcionais. Camila, muito obrigada por trazer tantas informações tão úteis para o nosso dia a dia. E por falar em informações, hoje vamos ter a estreia do nosso quadro Vlog Viver Mais, onde as jornalistas Cléo Soares e Milena Alves vão nos dar as informações das atualidades e das coisas que vão acontecer ao longo do mês de novembro. Vamos lá, meninas? Quais são as notícias do mês de novembro? Olá, Cíntia, pessoal que está em casa, eu sou a Cléo Soares, sou jornalista aqui do Viver Mais e hoje a gente está aqui para apresentar o Vlog Viver Mais, para falar para vocês e mostrar notícias muito importantes do mês de novembro e para fazer isso eu não estou sozinha. Eu estou aqui com a minha colega Milena Alves, que também é jornalista. Bem-vinda, Milena, para me ajudar aqui com as notícias. Obrigada, Cléo. Queria até te dar um abraço, né? Mas a gente tem que ficar por aqui e garantir o distanciamento social. Tem que garantir o distanciamento sim, ficar aqui com esse 1 metro de segurança, mas conta pra gente aí a primeira notícia para novembro. E a nossa primeira notícia é muito importante para a saúde dos homens. Este mês a gente começa a campanha Novembro Azul.
E a CESPA e SESMA de Belém estão promovendo várias ações de prevenção ao câncer de próstata. Então você, homem, a partir dos 45 anos de idade, fique atento para não perder nenhuma dessas ações de prevenção e cuidar da sua saúde. E a gente continua falando de saúde, falando da boa nutrição, que recomenda que a gente coloque alimentos frescos, verdes, na nossa dieta, no nosso cardápio. Frutas, legumes, verduras, ovos, e você encontra tudo isso fresquinho, mas olha, com um precinho muito bom no Varejão da Ceasa, que é toda sexta-feira, a partir das 22 horas e vai até 10 da manhã do dia seguinte. Então você escolhe um bom horário, não vai ficar a noite toda lá para não passar muito sono, mas vai aproveitar essas ofertas porque você pode se alimentar muito bem pagando pouco. E continuamos falando de saúde. Dia 14 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E o Grupo Cíntia Charoni é um super parceiro do Mutirão do Diabetes, organizado pelo Dr. Edmundo Frota. E este ano teremos 3 dias de ações. A primeira ação será no dia 7 de novembro em Santa Isabel e nos dias 21 e 29 em Ananindeua, em uma rede atacadista. Participe! Quanto mais cedo o diagnóstico do diabetes, melhor para começar o tratamento. E vamos falar de eleições 2020. Esse ano o horário de votação foi estendido e é das 7 até às 17 horas, sendo que o horário de 7 às 10 da manhã é preferencial para você que tem mais de 60 anos, que é grupo de risco do novo coronavírus. Então você pode votar com tranquilidade de 7 às 10 da manhã, porque se tiver alguém mais jovem na sua frente, esse horário não é exclusivo, mas a preferência de votação vai ser sua. Então exerça a sua cidadania e a mesma coisa, a mesma regra vai valer para o dia 29 de novembro, no segundo turno das eleições. E agora vamos falar de cultura. O super espetáculo Fulana, Cicrana e Beltrana vai levar alegria ao palco do Teatro Bosque Grão-Pará, todos os sábados às 21 horas até o dia 26 de dezembro. E as maravilhosas vozes do coral Belém Canto do Grupo Cíntia Charoni também irão se apresentar neste mesmo palco todas as quartas. Começa no dia 4 de novembro e vai até o dia 16 de dezembro, sempre às 19 horas. Para mais informações, você pode ligar para esse número que está aparecendo aqui na tela. E por hoje é só isso, Cleo. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui, a gente volta no início de dezembro com as notícias do mês, para você se programar direitinho. É com você, Cíntia. Muito obrigada, meninas! Eu amei todas as notícias e recomendo que todo mundo que possa passe lá no Bosque Grão-Pará para assistir a peça do nosso querido diretor Emmanuel Freitas, junto com o Cadu e com o André Laurent. Então, não perca, gente, muito engraçado, e o Emmanuel dá um show, os meninos também, mas vocês sabem, né? Aquele meu fofucho é maravilhoso, já assisti 2 vezes, então passem lá. Espaço Bosque Grão-Pará, todo sábado às 21 horas. E, gente, vocês estão acompanhando as notícias, os artigos científicos que estão demonstrando que as pessoas que têm hábitos alimentares saudáveis e praticam exercícios físicos regulares têm menores sintomas e menores agravamentos de doenças, inclusive da Covid? Pois é, o nosso Viver Mais de hoje vai convidar você que está sentadinho no seu sofá a se levantar e a fazer uma iniciação de atividades físicas para futuramente você evoluir e ter qualidade de vida, ter movimentos melhores, ter bom ânimo, ter alegria e principalmente ter saúde. Os exercícios físicos regulares, eles diminuem a quantidade de pessoas que evoluem para o infarto agudo do miocárdio. Mas como, doutora, fazer exercício físico diminui? Diminui, gente. O exercício físico aliado a uma nutrição um pouco mais adequada vai te ajudar a diminuir a possibilidade do infarto, a possibilidade do AVC, a possibilidade de desenvolver câncer, entre outras doenças. Então, vamos levantar do sofá
e vamos fazer atividade física com os nossos queridos Ney Lima e Adriana de Paula. Vamos lá, gente? Essa atividade é boa para aquecer seu corpo e prepará-lo para um excelente dia de trabalho. Vamos trabalhar flexibilidade e postura de braços, pernas, quadril e coluna. Respeite seus limites e evolua gradativamente. Rotação cervical 180 graus. 30 segundos. Posição em pé, na largura do quadril. Rotacione a cabeça para o lado direito. Volte para a posição inicial. Inspire e rotacione para o lado esquerdo. Volte e continue o exercício. Nuca lombar, 45 segundos. Em pé, coluna ereta, olhando para frente. Eleve a mão direita até a nuca e a mão esquerda até a lombar, flexionando os cotovelos levemente. Alterne o exercício até o final do tempo. Que sensacionais esses exercícios, fáceis de fazer e vão nos preparando para a evolução. Obrigada, meninos! Pois é, e como a mudança deve começar? Em casa, nós começamos essa mudança dos pilares da medicina de estilo de vida aqui dentro da Casa Cíntia Charone. Vocês vão ouvir aí os relatos de alguns dos nossos colaboradores e o que eles tiveram de impacto ao iniciar as atividades físicas. É isso, gente. A gente precisa, sim, envelhecer com saúde, com qualidade de vida, fazendo atividade física, mudando a alimentação, porque muito mais importante do que simplesmente acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar muito mais vida. Exercício é vida, é saúde, é felicidade. Então, fiquem todos com Deus, não saiam daí e escutem esses testemunhos. Um beijo e até o próximo Viver Mais! Eu quero agradecer muito a doutora Cíntia por esse desempenho que nós estamos tendo aqui na unidade, fazendo a nossa atividade. Eu estou me sentindo muito bem, porque eu não era acostumada a fazer exercício físico, agora estou me sentindo uma outra pessoa. Muito obrigada, doutora, você está de parabéns. Muito obrigado mesmo. Estou pegando o ritmo, mas está sendo muito bom, porque eu sei que é para minha saúde. Tá sendo bem legal fazer com os colegas, bem divertido. Eu me sinto mais disposta e agradecer a todos por essa iniciativa. Muito obrigada. Estou sentindo até um fortalecimento na musculatura da perna, onde eu tenho dois parafusos no joelho, né? Então isso aí dificulta um pouco o meu caminhar. Já deu para sentir uma grande melhora. Vamos lá, vamos fazer nosso esforço aí, nossos exercícios aqui para tirar. Vamos lá, pode enferrujar, galera. Demais, tamo aí, galera. Baby,
Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charone.